Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar conosco mais uma vez. Estou muito feliz de voltar a São José do Rio Preto, de rever os meus amigos aqui, Dona Marlene, o Pedro, o Dr. Aguinaldo, os dois Dorival, e sempre me acolhem com muito carinho. Dorival acabou de falar a respeito da novela da Globo, e nós temos notado neste ano de 2010 um esforço muito grande da espiritualidade, divulgando o espiritismo no Brasil. Sem dúvida, 2010 será o ano do espiritismo no Brasil. Isso faz com que a gente até pense, será que o objetivo da espiritualidade é transformar todo mundo em espírita? E nós recordamos, como vocês estão vendo aqui, uma frase de Leon Denis, quando ele assevera que o espiritismo não será a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. Muitas entidades, órgãos de comunicação, muitas ONGs, filosofias, começam a assimilar os princípios da doutrina espírita. Ontem eu assisti ao filme Chico Xavier, e quem puder assista mesmo. A gente vai chorar, vai se sensibilizar e vai fazer aquela vibração maravilhosa de agradecimento por tanto bem que Chico Xavier nos trouxe para o Brasil. Nós vamos começar trazendo para vocês um resumo do que nós vamos falar nessa noite. Inicialmente, vou contar para vocês uma história chamada Bico de Luz. Depois, alguns itens, algumas cenas do filme Vida Depois da Vida. Apresentaremos alguns slides resumindo o livro Voltei, de Irmão Jacó. Depois, se der tempo, vamos fazer algumas perguntas e respostas. Inicialmente, vou trazer para vocês um caso que mostra que o trato do desencarne, o cuidado com a morte, o estudo da morte, não está sendo mais um privilégio dos espíritas. Felizmente, nós estamos vendo cineastas, televisão, jornais, se interessando pelo assunto. Inicialmente, vou trazer para vocês um trechozinho de um filme que mostra a experiência do Dr. Paul Kelly, um militar que teve um processo de EQM, o brasileiro gosta muito de sigla, né? Mas ele significa uma experiência de quase morte. Normalmente a gente fala que a pessoa morre e não volta para contar a história, mas no caso aí, o Dr. Paul Kelly foi e voltou. Antes de contar a história do Dr. Paul Kelly, eu quero lhes contar uma outra história. Mas antes mesmo disso ainda, eu gostaria de fazer uma pequena enquete com vocês. Porquanto, normalmente, a gente traz esta palestra, o tema Vida Além da Vida, para tentar minimizar um pouco o medo da morte. Eu queria primeiro fazer uma pesquisa rápida com vocês, tem que ser bem rapidinho. Eu gostaria que vamos encarar o céu, não como aquele céu dos nossos irmãos evangélicos, católicos, mas o céu aí que é preconizado pelas regiões gostosas apresentadas por André Luiz em suas obras. Mas eu vou usar a terminologia céu mesmo. Eu gostaria que levantasse a mão agora. Quem gostaria de ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Por favor, levante o braço. Não abaixem, por favor, não abaixem. Mantenha levantado o braço. A segunda pergunta. Quem quer ir para o céu hoje? Por que será que nós temos tanto medo da morte? O homem caminhava por uma estrada e eis que ele estava prevendo que iria passar por uma região um pouco tenebrosa, perigosa. E ele apertou o passo a fim de passar por aquela região mais perigosa o mais rapidamente possível. Era uma noite sem lua, sem estrelas, nublada, e de repente tudo ficou muito escuro mesmo. E ele, com medo, apertou o passo. Eis que, quando ele estava no meio daquela região perigosa,
ele ouviu passos atrás dele. Preocupado, com medo, disse assim: quem vem lá? Não obteve resposta. Apontou o passo. Caminhou mais depressa. O seu perseguidor também. Começou a correr. Para seu desespero, percebeu que seu perseguidor começou a correr também. De repente, ele estava correndo em debalada carreira e não aguentava mais. Pulmões em brasa, não tinha mais fôlego, não tinha mais energia. Estava prestes a dizer assim: seja o que Deus quiser, vou me atirar aqui no chão, que não aguento mais de tanto correr, porque não aguento mais, estou cansado, não aguento mais, seja o que Deus quiser. Quando ele estava para se entregar totalmente ao bicho, ao perseguidor, ao assaltante que vinha atrás dele, eis que ele passa bem em frente a um bico de luz. Sabem, desses bicos de luzes que existem na entrada das fazendas para orientar os tratores que entram e saem. Ele passou pelo bico de luz e olhou para trás. Ele olhou, ele perdeu totalmente o medo. Perdeu totalmente a pressa. Ficou tranquilo, descansou e continuou a caminhar normalmente. Por que aconteceu isso? É que no momento em que o seu perseguidor passou pelo bico de luz, ele teve o conhecimento. Ele viu quem era o seu perseguidor. Nada mais era do que um velho burro, acostumado a acompanhar os viajantes que passavam por ali. O conhecimento lhe trouxe a tranquilidade. O conhecimento da situação trouxe-lhe paz, harmonia. Nesta noite, vamos tentar trazer, inicialmente projetando aquele filme do Dr. Paul Kelly, que não é espírita, não tem atores espíritas, não tem argumento espírita, mas mesmo assim vocês vão perceber que neste filme, que aconteceu em 1943, nós vamos encontrar preciosas informações que agora são corroboradas pela doutrina espírita. Numa das últimas palestras que eu fiz, uma das cidades da região lá de Araraquara, uma senhora sentada bem na minha frente assim, ao final da palestra, veio me agradecer, veio me cumprimentar e falou assim: Sidney, antes de assistir a sua palestra, eu estava com medo da morte. Agora, depois que assisti, fiquei com mais medo ainda. Eu espero, sinceramente, que isso não aconteça aqui nesta noite. Vou apresentar a vocês agora a história do Dr. Paul Kelly. Precisamos de som. Estamos sem som, por favor. Um pouquinho mais baixo, não vai estourar agora, hein? All religions teach us that after death we go to heaven or hell, and the faithful accept this as fact. But what about atheists and other people who don't follow religious doctrine? Can they deny the hundreds of cases of people who have died and come back to tell their experiences beyond life? Like the case of Dr. Paul Kelly, the most famous case of death survival. Vamos começar de novo agora com um pouquinho mais de calma. Preste atenção. É o caso da história do Dr. Paul Kelly, um militar que em 1943 estava se preparando para ir ao quartel, de lá pegar um jipe que o levaria até um trem, que o levaria para começar a faculdade de medicina. E eis então que ele pôs na cabeça que se ele não pegasse aquele trem, ele perderia a grande chance da sua vida de ser médico, como efetivamente depois se tornou. Mas ele sentiu-se doente. Ele achava que era um simples resfriado e escondeu a doença dos médicos, das enfermeiras.
E eis que, escondendo, aí ele morreu para valer mesmo. Vamos assistir. All religions teach us that after death we go to heaven or hell, and the faithful accept this as fact. But what about atheists and other people who don't follow religious doctrine? Can they deny the hundreds of cases of people who have died and come back to tell of their experiences beyond life? Like the case of Dr. Paul Kelly, the most famous case of death survival, one that's been reported in books and countless magazines. In December 1943, Kelly had just completed his basic training and was about to be transferred to the Army's Medical Center, where he would study to become a doctor. Just a few days, muita gente não está vendo as legendas, então vou dizer alguma coisinha a respeito. Aí, Paul Kelly começa a sentir-se mal. Ele é transportado para a enfermaria. Então ele, com medo de perder a chance de ser médico, pediu aspirinas. Tomava aspirina para esconder a febre. E à noite, quando ele ia tossir, ele escondia, abafava a tosse com um travesseiro, para que ninguém soubesse que ele estava doente. I was convinced that if I missed that train, my chances to become a doctor were over forever. I had no idea at the time how sick I was. I just wanted to make that train. I knew I had a fever, so I conned one of the orderlies out of a bottle of aspirin and kept popping him down. I even coughed into the pillow so the doctors wouldn't hear me. Tanto fez o Paul Kelly que ele foi levado para a sala de recuperação para ter alta mesmo. Aí, na madrugada, ele levantou-se, naquela draga lascada que a gente se sente quando está doente, febril, mas quando ele foi tentar se arrumar, ele desmaiou. Aí vieram os paramédicos, levaram-no para a emergência, e aí constataram que ele estava com uma grave pneumonia dupla. A partir daí, vocês vão perceber que ele começa a descrever as visões dele. Ele se desloca do seu corpo, morre e descreve o que aconteceu com ele durante o tempo que ficou morto. $106.5, still going up. How can a man with such an advanced case of pneumonia be scheduled for release this morning? The staff's overloaded. There's flu epidemic. That's still no excuse. This man is dying. Nurse? Talvez. He stopped breathing. There's no pulse. Nesse momento ele morre mesmo. This man shouldn't be dead, but he is. I want a full report on this. A complete workup. Doctors, nurses, orderlies, everybody involved. You read me? Yes, sir. Clean this place up. Get him ready for the morgue. I'm sorry, Captain. So am I. O mais complicado para esses casos de quase morte são as centenas catalogadas pelos livros e filmes, é que normalmente o pobre do morto, mas que não está morto, acaba acordando, sabe aonde? No necrotério. Ele acordou nessa sala pequena e durante a minha vinda para cá hoje nós conversamos no carro que o espírita está mais bem preparado porque ele sabe o que acontece. Ele está levantando aí e não sabe o que está acontecendo. Mesmo porque em 1943, lá nos Estados Unidos, haviam poucas pessoas que falavam de espiritismo. How did he get there? I was just in that bed a minute ago. Then in the dim light, I saw the gray skin of his arm, a lifeless hand. Whoever it was, he was dead.
Ele vê o anel que está na sua mão. Falei, esse anel é igualzinho o meu. Não é igualzinho dele, é o anel dele mesmo. Ele não está percebendo que ele está vendo o seu próprio corpo ali. My head began to spin. What was going on here? Was that me? Was I lying dead in a bed? It must have been a nightmare, or maybe it was the sedatives they'd given me. I prayed I was hallucinating. I ran to the door and looked back again, but he was still there. It couldn't be my body. Was I going crazy? I hurried out into the hall. Notem agora que a enfermeira que está vindo vai passar por dentro dele. Hey, look out! É um susto danado para ele. Depois que nós vamos passar um filme espírita, acontece a mesma coisa. Then I found myself in darkness. Where was the hospital? Where was I? I was floating through the air above a town. And then another moment later I was on a Preste atenção no momento agora que ele vai tentar pegar o poste. I just wanted to know if I could feel something, anything. I reached out my hand to touch the telephone pole, but my hand couldn't make contact with it. That body on the bed back at the base hospital was mine. Somehow we'd become detached. I had to get back to it. Rapaz muito inteligente conclui que se ele não conseguisse entrar de volta no corpo dele, ele morreria para valer mesmo. Hey, I raced through the halls of the hospital, trying to find that little room. Wait, no one seemed to see me. Doctor! Finally, I found my room. And there was the body. Could it really be mine? I tried to pull off the sheet. Aí, ele tentando levantar a coberta, ele percebe que ele não tem substância mais. Então a morte é assim. It was true. I was dead. Is this what death is? Nesse momento há uma presença espiritual. Ele, na sua ignorância, pensa que é Jesus. Na verdade, é uma entidade que veio dar assistência para o desencarne dele. Muito comum nesses casos de quase morte, esse túnel acalentador por onde passa o indivíduo. A recordação de tudo que aconteceu durante a vida também é uma outra descrição muito comum em todos os casos. Seeing, feeling it. Then the light seemed to speak to me, but I heard no voice. It said I was in the presence of the Son of God, and He was asking me what I'd done with my time on earth. All of a sudden, uma outra situação é a pessoa se sentir como que premiado por Deus pela visão que está tendo da vida além da vida, e ele volta com uma outra cabeça, com uma outra concepção de que ele tem que trabalhar e modificar a sua vida. Olha só, gente, 1943, estava saindo nosso lar, ele já estava escrevendo aí uma cidade paralela ao nosso planeta. Aqui, ele constata a existência de lasers, computadores, isso 20 anos antes de serem inventados, lá na espiritualidade. Suddenly, I was shot out of that unearthly room and into space. I could see a city, not of steel and glass, but a city made of light. The buildings, the streets, everything was constructed of light. Olha o susto da enfermeira. You can check for yourself, Doctor. I swear I heard him. Ele não estava morto, quase que morre agora, He né? was dead. You checked him. We both checked him. He's been dead for 9 minutes. A few weeks later, they were ready to discharge me from the hospital. All I could think of was what I'd experienced. I was confused, troubled. I
I couldn't wait to be alone in that room so I could have a look at the chart. And there it was, in print. It was official. Private Paul Kelly died December 20th, 1943. 05, 1600 hours, double lobar pneumonia. Patient revived, 05, 2500 hours. No sign of brain damage. I was hoping to get that chart out of here before you saw it. I don't understand this, Captain. Look, you're going to study medicine. You'll soon find out that the more you learn, the less you understand. No, this says I was dead for 9 minutes. Now, even with my limited knowledge, I know that the brain can't survive that long without blood. Well, I say that. Well, how do you explain this? I can't. At least not in terms of natural explanations. Well, then you must have been wrong when you pronounced me dead. Look, Private Kelly, I'd like to agree with you, but I can't. Since this war began, I've watched dozens of men die. Checked them and rechecked them to make sure. I know death when I see it. It isn't only the vital signs, the lack of heartbeat, pulse. You begin to recognize death, to smell it, to sense its presence. Only God knows what happened in this room. But you were dead. You were dead for 9 minutes. For 10 years, I didn't tell a soul what happened to me in that room. Later, I told my wife, and it was years before she could bring herself to believe it. Como é que a pessoa pode ficar 9 minutos morta e mesmo assim voltar sem danos cerebrais? Nós temos acompanhado casos de 3, 5, 9, até 15 minutos. Como é que isso acontece? A ciência não tem explicação. Eu, particularmente, também não tenho, mas desconfio que a espiritualidade vem escolhendo determinados indivíduos para passar pelo processo do quase morte e voltar para contar a história por vários motivos. O primeiro é chamar a atenção das pessoas para a realidade da vida além da vida, mostrando com detalhes as mesmas descrições. Então há pontos comuns que os médicos, os cientistas já começaram a perceber. Há dezenas de casos, muitos livros, filmes que foram feitos em cima do processo chamado EQM, experiência de quase morte. Primeiro, a pessoa reconhece-se fora do seu corpo e vê o seu corpo. Segundo, passa por um túnel acalentador, um túnel gostoso, agradável. Terceiro, os relatos são coincidentes ao dizerem que há uma espécie de portão, um limite, que se ele atravessar aquele limite, aí não há retorno mesmo. Quarto, as recordações de toda a vida. Nós vamos ver agora a versão espírita do desencarne. Vocês vão perceber que também a doutrina espírita, e agora falando com mais propriedade, relata que o perispírito é a nossa sede de memória. Então, mesmo que morramos, deixemos o corpo aqui, nós ascendemos à espiritualidade com o nosso perispírito, com a nossa consciência, com os nossos conhecimentos, com os nossos méritos e defeitos. Enfim, a nossa individualidade persiste, prossegue além da vida. E normalmente, quando passamos pelo processo de quase morte ou da morte definitiva mesmo, nós recordamos de tudo o que aconteceu em nossas vidas. E o mais interessante, que pessoas que passam por um acidente e quase morrem, também passam pelo processo de recordação da sua vida. Então aquela besteirinha que nós fizemos, aquela coisinha que ninguém sabe, está registrado. Quando nos apresentamos na espiritualidade, é como se fosse uma faixa, um crachá. Basta que o Espírito bata o olho em nós, pela cor das nossas vibrações, ele já sabe o que fizemos e deixamos de fazer aqui na Terra. Cai o véu da hipocrisia e nós nos desnudamos
perante a espiritualidade. E um outro fato muito interessante que acontece com esse pessoal que morre e volta para contar a história é a consciência da necessidade da renovação. São criaturas que retornam agradecidas a Deus por não terem morrido e por receberem uma nova chance de reverem as suas vidas. Agora nós vamos passar para uma outra parte. Vou passar para vocês agora um resumo do livro Voltei, de Irmão Jacó. Voltei, Francisco Cândido Xavier, Irmão Jacó. Resumo do livro Voltei, de autoria do espírito Irmão Jacó, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Se pudesse abaixar um pouquinho o som, está estourando um pouquinho as caixas, eu dou um pouquinho mais de volume aqui. Então nós vamos trazer para vocês agora o resumo desse livro. É um livrinho fininho, chamado Voltei, de Irmão Jacó. Mas vale a pena vocês se motivarem e lerem este livro. Frederico Fligner, que no livro adotou o pseudônimo de Irmão Jacó, foi diretor da FEB e espírita atuante. Prometeu escrever do além tão logo lá chegasse. Quando encarnado, acreditava que a morte era uma mera libertação do espírito e que seguiria para as esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar. Melhorou, hein? Caso não se transferisse aos mundos felizes. Mas, conforme seu depoimento, o que aconteceu após o seu desencarne não foi bem assim. Deixou-nos um alerta. Não se acreditem quitados como a lei, atendendo pequeninos deveres da solidariedade humana. Quando ainda doente, pediu para escrever sobre o que acontece após morte. Recebeu permissão, mas encontrou dificuldades fluídicas. Ofendeu-se quando foi impedido de se comunicar. Irmão Andrade, seu guia espiritual, ajudou no desencarne. Ele sentiu 2 corações batendo. A visão alterava-se, sentia-se dentro de um nevoeiro enquanto recebia passes. A consciência examinava acertos e desacertos da vida, buscando justificativas para atenuar as faltas cometidas. De repente, viu-se à frente de tudo que idealizou e realizou na vida. As ideias mais insignificantes e os mínimos atos desfilavam em uma velocidade vertiginosa. Tentou orar, mas não teve coordenação mental. Chorou quando viu o vulto da filha Marta aconselhando-o a descansar. Aqui nós vemos 2 situações que são descritas pelos médicos e cientistas e que não tem nada a ver com doutrina espírita. E as informações coincidem. Só que nós espíritas, não é que a gente seja melhor que os outros. Nós temos a possibilidade, temos acesso a informações mais fidedignas. Daí vocês estão percebendo a repetição daquele mesmo fenômeno que ocorreu com o Dr. Paul Kelly. Isto é, no momento do desencarne, e aqui ele está morrendo para valer mesmo, ele não está indo e voltando. Nós conhecemos o processo através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele começa a rever a sua vida, toda a sua vida, tudo o que aconteceu, o que ele falou, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. E um outro aspecto que é muito comum nos fenômenos de quase morte, e aqui Jacó repete, é o encontro com os familiares. Há uma bênção da parte de Deus ao permitir que os nossos entes queridos venham nos receber. Nosso avô, nossa avó, nossos amigos, pessoas, vocês vão ver durante a projeção, pessoas que foram beneficiadas por nós aqui na Terra, elas não se esquecem disso e vêm nos receber no momento da morte. É claro que, da mesma forma que as pessoas boas são bem recebidas, as que cometem coisas erradas, crimes, evidentemente são mal recebidas. Alguém aqui assistiu ao filme Ghost? Levanta a mão, por favor. Lembram-se daquele fato, da morte de um dos criminosos?
como ele foi recebido, ele foi sugado por espíritos que estavam ansiosos para recebê-lo na espiritualidade, para se vingarem dele, evidentemente. Durante o transe, amparado por sua filha Marta, tentou falar e se mexer, mas os músculos não obedeceram. Viu-se em duplicata, com fio, um prateado ligando-o ao corpo físico. Precisaria de mais tempo para o desligamento total. Como nós não pudemos desligar todas as luzes, daí do fundo talvez o pessoal não veja direito o slide. Mas eu explico. Quando nós desencarnamos, há uma comissão de desencarne que vem gradativamente soltando os laços perispirituais que nos prendem ao corpo. Então, não há criatura que não receba esta bondade, essa misericórdia de Deus. Mas não é qualquer espírito que pode desligar aquele cordão fluídico final. Alguns podem ver lá em cima, e durante as outras projeções, vão perceber que o cordão fluídico continua. Por quê? Porque este cordão é o cordão final da vida mesmo. O Dr. Paul Kelly, que estava vagando para lá e para cá no hospital, esse cordão não havia sido rompido. Lázaro, que foi, abre aspas, ressuscitado por Jesus, não tinha esse cordão rompido, porque este é o cordão definitivo mesmo. Somente espíritos de alta envergadura têm o poder de fazer o corte final, porque aí não tem volta mesmo. Sua capacidade visual melhorou e divisou duas figuras ao lado da filha Marta, Bezerra de Menezes e o irmão Andrade. Tentou cumprimentá-los, mas não conseguiu se erguer. Continuava imantado aos seus objetos pessoais. Precisava sair daquele ambiente para se equilibrar. Importância do mar. Foi levado para perto do mar para renovar as forças. As dores desapareceram. Descansou. Teve a sensação de haver rejuvenescido e notou que estava com trajes impróprios, na ilusão de encontrar alguém encarnado. Nas obras de André Luiz, nós sempre percebemos que todas as vezes que os espíritos estão tratando de alguém doente, ou então estão dando assistência para alguém que está morrendo, normalmente esse espírito é deslocado ou para o mar, para a praia, para uma floresta, para a beira de um córrego. Por quê? Porque a natureza propicia a recuperação das energias do espírito doente ou que está em fase de desencarne. Por isso que Jacó foi transportado para a beira da praia. Na volta para casa, vestiu um terno cinza. Uma senhora encarnada que caminhava em direção a eles passou sem que nada ocorresse de ambos os lados. Recomposto da surpresa, foi informado que estão em dimensões diferentes. No velório, projeções mentais dos presentes provocam-lhe mal-estar e angústia. Mesmo sendo espírita, mesmo conhecendo o fenômeno, o processo do desencarne, ele levou um susto. Porque quando ele foi encontrar-se com uma senhora na praia, ela passou por dentro dele. Exatamente como aconteceu lá com o Dr. Paul Kelly, que estava naquele corredor, e o enfermeiro passou por ele. No velório, Jacó analisou as dificuldades e as lutas de um morto que não se preparou. Os comentários divergentes a seu respeito provocaram perturbações passageiras. Continuava ligado ao corpo. Bezerra esclareceu que não é possível libertar os encarnados rapidamente. Depende da vida mental e dos ideais ligados à vida terrestre. Há algumas criaturas que precisam ficar por um tempo maior ainda ligadas ao seu corpo. Nas comunicações mediúnicas, aparecem espíritos que, reclamando que eles estão grudados ao seu corpo, estão sentindo cheiro de carne apodrecendo, porque Deus não é misericordioso e liberta logo esse indivíduo. É porque é um mal menor. É preferível que o indivíduo fique uns tempos grudado no seu corpo do que ser jogado na espiritualidade inesperadamente. Agora, depende, evidentemente, do preparo de cada um. Quanto mais apegados à matéria, quanto mais comprometidos com o mal,
nós temos mais dificuldades para sermos desligados do nosso corpo. Eu sempre aproveito este momento para falar a respeito de velórios. Nós, espíritas, temos uma responsabilidade muito grande quando vamos a um velório. Normalmente, no começo do velório, os primeiros 5 minutos, a gente ora, vibra em favor do desencarnado, para que ele possa recuperar-se, ter uma boa assistência, enfim, damos um suporte para ele. Dali 5 minutos, a gente reencontra os amigos, os parentes que não vê há muito tempo. Dali mais 10 minutos, a gente está contando piadinha, está falando do que aconteceu, não sei o quê. Dali mais 10 minutos, alguns começam a falar mal de alguém. Dali a pouco, estão falando mal do morto. Isto é um crime. Se a gente vai para um velório e não tem condição de guardar o pensamento em Jesus, uma vibração positiva por mais de 5, 10 minutos, faça a sua oração, assina o livro lá dizendo que esteve presente e vai embora para casa. É preferível do que ficar ali fazendo mal para o morto. Se está ali, tem uma responsabilidade. Por isso, tenhamos sempre consciência de que se vamos a um velório é para ajudar, não para atrapalhar. Uma outra coisa que vai afetar agora o Jacó, uma coisa terrível. Eis que os parentes e os amigos dele começam a discutir o preço do velório, as despesas do velório. Isso faz um mal danado para ele, porquanto ele viveu a vida inteira, trabalhou a vida inteira. Será que ele não merece um velório digno? Pois ele se incomoda com os comentários das pessoas que estão ali à volta. A nossa responsabilidade quando vamos a um local como este é muito grande. A conversação. Jacó melhorou e se aproximou de amigos encarnados, mas não do corpo, conforme orientação recebida. Percebeu entidades menos simpáticas e foi impedido de responder. Decepcionou-se com comentários de amigos encarnados sobre as despesas do enterro. Não conseguiu suportar estes dardos mentais. A prece. Viu círculos de luz em um dos carros, percebeu orações a seu favor e alegrou-se. Assistiu de longe, pois Bezerra informou que enterros muito concorridos impõem grandes perturbações à alma. Descobriu que quem não renunciou aos hábitos e sentidos do corpo demora para se desprender. A gente costuma falar que velório bonito é aquele que tem 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, né? Lembram-se do desencarne do nosso presidente Tancredo Neves? O Brasil inteiro orando para que ele não morresse. Além dos excessos médicos que deram tratamento para mantê-lo vivo a qualquer preço, o que hoje saiu um código médico, um código de ética, proibindo que isso se faça sem o consentimento do paciente. O presidente Tancredo Neves foi mantido na marra, vivo, e depois milhares de pessoas orando para ele não morrer. Eu imagino que ele tenha tido alguma dificuldade. Velório bom é aquele de pessoas humildes, que vão a meia dúzia só, mas conscientes, orando, fazendo bem para o morto, encaminhando a sua alma. Porquanto muita gente pode trazer problema para o morto. Entre companheiros. Finalmente liberto do corpo, Jacó visitou seu lar e seu núcleo de trabalho, abraçou amigos e seguiu em direção à praia para se reunir com outros espíritos recém-desencarnados. Durante o trajeto, ficou preocupado por não lembrar de vidas passadas e por não saber onde iria morar. Sua filha garantiu que tudo seria solucionado pouco a pouco. A professora. Minutos depois, respeitável senhora chegou acompanhada de benfeitores e saudou a todos. Jacó viu uma luz irradiante no seu tórax e sentiu inveja. Marta o repreendeu. Bezerra fez uma preleção informando que aqueles que não tiverem serenidade terão dificuldade no caminho que será percorrido até a colônia espiritual. Volitaram. Dinheiro
poder, fama, propriedades, carro novo, roupas maravilhosas, isso não conta na espiritualidade. Às vezes uma pessoa humilde, como esta professora aí brasileira, provavelmente mal paga, tem muito mais méritos, é muito mais bem recebida na espiritualidade do que pessoas com muito poder, muita fama, muita grana no bolso. O cartão de crédito nosso não vale nada lá. O que vale, além do conhecimento que nós estamos adquirindo nesta noite sobre o processo do desencarne, é a nossa condição moral. E a esse propósito, eu diria que recentemente tivemos um desencarne de uma criatura que, sem qualquer conhecimento da doutrina espírita, com certeza foi muito bem recebida na espiritualidade. Estou me referindo à doutora Zilda Arnes, que modificou o quadro do Brasil antes e depois da sua influência, fazendo com que crianças pobres, malnutridas, passassem a ter uma nova perspectiva de vida. Eu tenho profunda convicção de que, não obstante todo o seu conhecimento católico, sua ligação com bispos, arcebispos, ela foi muito bem recebida na espiritualidade, porquanto ela fez muito bem, ela trouxe perspectivas de vida, carinho, amor para milhares de criaturas. Com certeza, a exemplo desta professora, ela foi recebida com festas na espiritualidade, não pelo seu dinheiro, mas pelo amor do seu coração. Viagem pelas regiões umbralinas. A caravana seguiu sobre vasto abismo de trevas, numa região vulcânica. Formas monstruosas surgiam espaçadamente. Bezerra pediu silêncio, calma, prece e decisão. Sobretudo, esquecimento de falta grave do passado para não criar sintonias perigosas. Alguns me perguntam ao final da palestra por que essa preocupação ao passarem por dentro do umbral. André Luiz permaneceu no umbral durante muitos anos, na condição do suicida. Alguns desses podem perfeitamente serem seduzidos se ele se sintonizar com esses espíritos inferiores e ficarem por ali, sim. Daí a importância da oração, da concentração, para continuarem o seu trajeto, a sua passagem por dentro do umbral. A ponte. Uma luz multicolor varreu o céu, emocionando a todos. Ao menor sinal de falta de sintonia de um espírito presente no grupo, vozes lúgubres ressoaram. Bezerra, sereno, exaltou a todos a sintonia do bem. Pediu que Jacó fizesse uma prece para recompor sua energia. O grupo voltou a levitar, passando pela ponte. Paisagem diferente. A paisagem se modificou após a morte. A atmosfera se tornou leve e marginada de flores. Algumas delas emitiam luz. Amigos ligados a alguns dos grupos chegaram com tochas acesas, entoando cânticos jubilosos. Um grupo de crianças, tal como aves, vieram buscar a professora para outra esfera. Aí nós vemos alguma correlação com aquelas orientações que os nossos irmãos evangélicos e católicos dão também. Dependendo do nosso mérito, dos amigos que fizemos, do bem que fizemos, nós teremos ou não esse tipo de recepção na espiritualidade. Velhos amigos. O agrupamento prosseguiu volitando. Apareceram espaçosas moradias. Alguns amigos chamaram seu nome e Jacó os viu com alegria. Deu notícias aos amigos comuns que ficaram na terra. Guilom interrompeu, alegando que teria tempo para conversar. De momento, era preciso repousar. Em repouso, Jacó ingressou numa casa acolhedora. O ambiente doméstico era perfeito. Retratos pendiam nas paredes construídas de substância semiluminosa. Encontrou mãe Frida sem reconhecê-la. Tentou conversar mais, mas o cansaço o impediu. Andrade o conduziu a seu quarto,
para descansar e dormir. Minha mãe desencarnou em 1982 com 60 anos. Este ano eu completo 62 e se Deus me der mais alguns anos, provavelmente chegarei na espiritualidade mais velho, com uma fisionomia mais velha que a minha mãe. Ela, provavelmente uma criatura boa, generosa, maravilhosa, entra agora na espiritualidade num processo de rejuvenescimento. Então é provável que eu não a reconheça fisicamente, num primeiro momento. Isso é absolutamente normal, porque nós, no primeiro momento, estaremos demonstrando a nossa idade, a idade do nosso desencarne, e ela que já está lá, está remoçando, porquanto quanto mais aprende, mais trabalha, mais tira proveito dos méritos que adquiriu na vida aqui na Terra, mais o seu espírito vai ficando mais leve e mais bonito. Perguntou para Andrade por que a travessia da ponte não foi realizada, flutuando a uma grande altura, já que não tocava com os pés no chão, e por que não conseguiu lembrar do passado. Andrade respondeu que se o grupo dominasse plenamente a volitação, não haveria necessidade da ponte. Quanto ao passado, seria melhor lembrar aos poucos. Na nova moradia espiritual, Jacó mostrou o desejo de trabalhar. Asseguraram-lhe que isto iria acontecer em breve. Perguntou sobre os tribunais de julgamento e esclareceram que não existem, só na consciência de cada um. Marta fez um relato sobre parentes e seus destinos. Tocou piano e informou que Beethoven está em esfera superior. Jacó passeou pelos arredores e se surpreendeu. As casas se distanciavam bastante entre si, indicando planejamento prévio. Marta disse que ele recebeu permissão para morar com ela. Jacó reparou os halos de luz de sua filha e de Andrade e teve de lutar para não cair em desânimo. Jacó se impressionava com tudo. Marta explicou-lhe detalhes sobre encarnação e desencarnação dos jovens e das crianças. Jacó viu instituições consagradas ao bem coletivo. Não viu pessoas com expressão de aflição ou desânimo, e uma colônia espiritual de emergência situada em planos menos elevados, mas todos têm que guardar serenidade, conforme recomendações. Pensou em se dirigir imediatamente ao templo, mas isso só foi possível mais tarde. Nas obras de André Luiz, nós vemos essa recomendação constante. Quem mora no nosso lar tem que assumir o compromisso de vibrar sempre positivamente. Qualquer desvio de pensamento pode provocar o afastamento dessa criatura, porque ele vai atrapalhar a vida dos outros que moram lá. Na segunda noite recebeu a visita de Guilom e Cairbar. Estavam remoçados e disseram que não viviam naquela colônia. Quanto a Bezerra, Saião e Bittencourt Sampaio optaram por ficar juntos aos infelizes da terra, embora já pudessem alçar voos para planos superiores. Convidaram-no a ir ao Rio de Janeiro. Olha só o que acontece agora no Rio. Volta ao Rio. Amparado por Guilom e Cairbar, sentiu que estavam volitando em uma linha reta, mais rápido e mais alto. Viu a ponte já conhecida, descobriu que há rotas espirituais que favorecem o deslocamento. Jacó sentiu o desejo de se materializar em plena avenida para dar testemunho e Guilom riu. Já pensaram, se estou desencarnado, a resolver começar a aparecer no meio das avenidas aqui de São José do Rio Preto? Que a moda pega, né? Envolvimento inferior. Jacó viu que o número de encarnados acompanhados por espíritos benignos ou sinais luminosos era bem menor do que os acompanhados de entidades inferiores. Guilom disse que é possível identificar o vício de cada um após um breve exame. Essas pessoas vagam assim, sem rumo, até o dia em que resolverem modificar-se para o bem. Há uma tendência de a gente dizer que as coisas erradas acontecem com a gente por influência dos espíritos. É exatamente ao contrário. Os espíritos se aproximam de nós quando nós os convidamos.
Então, se alguém gosta de beber, gosta de usar droga, usa o sexo desenfreado, gosta de fumar, com certeza ele acaba atraindo espíritos que têm as mesmas necessidades. Vocês vão ver daqui a pouco a figura de um vampiro. Não é que o vampiro faz com que o alcoólatra beba mais. Não. É que as vibrações dele, as emanações dele, a falta de compostura, de disciplina, faz com que ele atraia espíritos que querem usufruir dele como se fosse um verdadeiro caneco vivo. Então não são os espíritos que nos induzem ao erro, ao vício. É o nosso vício, o nosso desequilíbrio que atrai esses espíritos. Aí, quando ocorre essa simbiose, junta a fome com a vontade de comer. Então, realmente fica difícil depois o desligamento. O serviço não para. Assistiu o início dos trabalhos de socorro em respeitável instituição. Jacó reparou com certa mágoa que existia entre ele e os companheiros visível diferença quanto à luminosidade. Sentiu-se envergonhado. Alguns espíritos reconheceram Jacó e perguntaram sobre sua luz. Guilom disse que ela viria mais tarde. Você que me doutrinava quando você estava vivo, você que me dava lição de moral, cadê a sua luz? Isso foi o calcanhar de Aquiles, a ferida de Jacó na espiritualidade. Porque ele achava que ia chegar lá, ia brotar luzes de todos os lados dele. E vocês estão percebendo que não foi bem assim. A homenagem. No 30º dia de seu desencarne, Jacó recebeu permissão para ir ao templo, encontrando vários amigos. Após a prece de Bezerra, surgiu Bittencourt Sampaio. Jacó, surpreendido e envergonhado, confessou em prantos que não era digno dessas homenagens e que deveria ser julgado como réu. Bittencourt garantiu-lhe que só Jesus passou ileso. Essa cartilha sintética é um pouco longa, nosso tempo é curto. Quem tiver interesse, quando ler o livro, dê uma olhadinha lá, que é muito interessante. A equipe de aprendizado precisava praticar as lições teóricas recebidas. Jacó e outro aluno sugeriram atividade de socorro e doutrinação. Encontraram um obsessor num bar suburbano e Ornelas advertiu que era preciso usar recursos diferentes daqueles controlados pela mediunidade. Era uma triste figura de vampiro. É um caso que eu estava dizendo para vocês. Aí, os dois acabaram se unindo. O encarnado chamou o desencarnado. E os dois se grudaram de tal forma, porque quando a pessoa morre, ela não perde o vício do cigarro, não perde o vício da bebida, da cocaína, não perde o vício. Então ela tem que procurar algum jeito de satisfazer. E é o que acontece aí. O espírito percebeu nesse alcoólatra um verdadeiro caneco vivo, grudou nele para usufruir da bebida, e agora sim os dois viraram um só. Os dois têm vontade de beber. Ao perceber a aproximação, o vampiro arremessou forças perturbadoras contra Jacó, que estremeceu face a tanta agressividade. Tentou desistir. Ornelas interveio impondo a mão sobre Jacó, que doutrinou seguro e emocionado, dizendo que já era tempo de libertar o amigo doente. Se Jacó não recebesse a assistência do amigo dele que estava atrás, ele não aguentaria, ele não tinha força moral para enfrentar o vampiro. Por isso, nós, principalmente dirigentes, oradores, temos uma responsabilidade grande, a de nós praticarmos aquilo que nós pregamos. E foi o principal problema de Jacó na espiritualidade, porquanto ele falava muito, mas fazia pouco. O verdugo não reconheceu autoridade em Jacó para conselhos. Diz que sempre seguiu seus passos e que ele não fazia o que pregava. Jacó retrucou que não repousará enquanto não afinar ações com ideais pregados. Após relutância, conseguiu que ambos orassem e recebessem passes. Não própria.
Buscando acrescentar qualidade às boas obras, Jacó passou a visitar espíritos endurecidos e sofredores. Por mais de 200 dias ouviu referências às suas antigas faltas, erros da mocidade, asperezas e promessas não cumpridas, proferidas por espíritos inimigos do bem. Orou, trabalhou, conseguiu sua luz. Pode acender a luz, por favor. Nós chegamos ao final do nosso trabalho. Queria contar para vocês uma história rápida. Uma senhora de idade costumava ir ao médico. Eis que ela chega para a família e diz: olha, o médico disse que eu tenho 120 dias de vida só. E a senhora fala isso com essa tranquilidade? Não, não se preocupem. Nesses 120 dias, eu farei uma boa ação por dia. Nesse tempo que me resta, eu vou pedir perdão às pessoas que eu ofendi. Eu vou perdoar as pessoas que me ofenderam. Depois de 4 meses, eu estarei em condições de desencarnar. E assim ela fez. Uma boa ação, ou mais de uma boa ação por dia. Procurou amigos, parentes, pessoas que ela tinha ofendido, pessoas que sentiam que mereciam o seu perdão. E quando chegou ao final dos 120 dias, o que aconteceu? Ela viveu mais 23 anos. É que durante os 120 dias, ela mudou a sua vida. Ela limpou a sua alma. Ela livrou-se de toda a sujeira do seu espírito, da sua alma. E aquelas sujeiras que estavam provocando as doenças, trouxeram a limpeza delas, trouxeram a saúde de volta. Ela morreu de velhice 23 anos mais tarde. Eu espero, caros irmãos, que nesta noite esse estudo faça com que todos nós, a começar de mim, possamos entender que nós não precisamos morrer e voltar para entender que a cada dia que passa, Deus nos dá uma nova chance de nós renovarmos a nossa vida. Vamos valorizar o nosso corpo, a nossa família, a nossa vida e transformar, a partir de amanhã, a nossa vida melhor, para que possamos, quando chegar a nossa hora para valer mesmo, a gente seja bem recebido pela espiritualidade. Coloco-me agora à disposição de alguma pergunta a respeito do assunto. Por favor, no caso de acidente, a pessoa desencarna e imediatamente o perispírito é rompido. Ele me pergunta se no caso de um acidente, imediatamente ocorre o desligamento. Depende da situação, depende do indivíduo. Cada caso de morte é um caso. Depende de como essa pessoa viveu durante toda a sua vida. Mesmo durante um acidente, nós temos as comissões que acorrem imediatamente, dão assistência, e às vezes, se é uma pessoa muito boa, ela nem sente as dores do acidente. E no caso dela precisar permanecer um pouco mais de tempo, aquele cordão fluídico preserva-se durante um certo tempo. Até quando? E nos casos, por exemplo, em que o corpo é cremado? Há casos de pessoas que são conservadas em câmara fria durante uma semana, 2, um mês, e lá paga uma diariazinha muito barata, porque não tem comida, né? Então o pessoal é mantido na geladeira quanto tempo a família precisar. Mas no caso da pergunta específica, depende efetivamente dos seus méritos. Tal será o melhor ou pior desencarne, dependendo de como essa criatura viveu. Você disse aí que o desencarne, dependendo do grau da maldade ou não, ele vai ser recebido. Mesmo aqueles que cometeram injustiças aos familiares, o recebem após o desencarne? Evidentemente, não vai ser a recepção dessa pessoa igual a de uma criatura que só pensou e fez o bem e se controlou a vida inteira. Mas eu lhes asseguro que nem o pior dos assassinos
ou os suicidas, e no caso do suicídio a gente tem que avaliar, porque há casos de suicídio provocados por obsessores que são verdadeiros assassinatos espirituais, que a espiritualidade dá todo apoio para o indivíduo no momento do desencarne. Mas se a pessoa tem o rabo preso, tem problemas, trouxe situações constrangedoras para a sua família, com certeza a situação não é muito agradável para ele. Ela me pergunta se, como eu falei, que ele sente falta das drogas, dos vícios, é uma coisa maléfica, ele está comprometendo o seu organismo, e Deus nos faz um investimento em nós, trazendo este corpo, família, vida, e isso nos compromete perante a espiritualidade. E ela me pergunta, e sente falta também de alimentação? Sente sim. E há casos, você pode verificar no livro É a Vida Continua de André Luiz, em dado momento, o pessoal está em dúvida se morreu ou não. Há um caso até interessante, em que eles estão conversando, e um deles bate na árvore assim, olha aqui, essa árvore existe, eu não morri não, olha aqui. Só que a árvore existe na espiritualidade, numa outra dimensão. Durante algum tempo eles precisam de água, alimento, tal como nós. Depois, gradativamente, as coisas vão diminuindo à medida que o espírito vai se elevando. Algo mais? Tá bom. Alguma pergunta mais que nós estamos encerrando? Pode falar. Ela me pergunta até que ponto nós devemos sofrer pela morte de um parente. Chorar não é proibido. Ontem ainda, quando assisti ao filme do Chico, ele fala claramente isso. Nós perfeitamente podemos nos sentir momentaneamente tristes pelo desencarne de um ente querido. Mas nós não o perdemos. Ele continua vivo, lá na espiritualidade, torcendo por nós. O que faz mal para ele é o nosso sofrimento, a nossa revolta. E isso traz um mal danado para o espírito. Por isso, a gente pode sim, ao invés de levar flor no cemitério, bota a flor em casa. Ao invés de ficar indo no dia de finados ao cemitério, lá não tem mais nada. Faça uma oração. Há um caso singular em que Chico Xavier percebeu que uma senhora que estava ali, saudosa do seu filho, ela mantinha o seu quarto com as roupas, a cama, tudo arrumadinho. Minha senhora, seu filho está me dizendo aqui para doar as roupas dele. Ligue-se a uma atividade profícua em favor de crianças necessitadas. Ele vai se sentir feliz. Aconteceu isso. Ela passou a se dedicar integralmente a um trabalho de beneficência, e depois o menino se manifestou agradecendo a ela o bem que ela estava fazendo para ele, porque ela estava cuidando de outras criaturas. Acho que nós temos que encerrar, não?